Então, aqui está um pequeno banner que eu fiz sobre a palestra de hoje. Eu vou falar sobre o James Webb Space Telescope, o sucessor do Hubble, quer dizer, um novo telescópio espacial, né? E aqui vou falar um pouco do Hubble antes. Esta é uma animação do telescópio espacial Hubble, que tem cumprido a sua função com grande louvor, né? Ele foi batizado em homenagem a esta pessoa aqui, que é um astrônomo norte-americano, Edwin Hubble, que viveu entre 1889 e 1953. O Hubble foi lançado há exatamente 30 anos, em 1990. Ele já excedeu em muito as tarefas para a qual ele foi programado. Ele está em órbita da Terra a 540 quilômetros de altitude. Vou avisar o pessoal aí que falta um acento no órbita. Ele tornou possível ver estrelas, galáxias e todos os astros fora da Via Láctea, além da nossa galáxia, né? E permitiu estudar estruturas do universo que eram desconhecidas e deu à civilização humana uma nova visão do universo. Na realidade, ele reescreveu os livros de astronomia, não só com as suas belíssimas imagens, mas com toda a sua ciência que ele permitiu desvendar, né, com as suas imagens e a sua espectrofotografia, espectrometria. Foi um salto equivalente ao que deu o Galileu Galilei quando usou a luneta. Então, da luneta ao Hubble, né, em cerca de 400 anos. Aqui, então, eu vou mostrar algumas imagens que ele tirou. Essa linda, são 3 imagens do planeta Saturno, e que mostram as auroras. Aqui são auroras austrais, porque elas estão ao sul, né, semelhante às nossas auroras boreais que se dão no hemisfério norte, no Polo Norte. Essas imagens foram obtidas usando a faixa do ultravioleta do espectrógrafo do Hubble. Aqui nós temos uma imagem de Saturno, na realidade uma animação, onde mostra também as auroras, no caso auroras de Júpiter, né? E também numa animação. Aqui nós temos uma belíssima imagem. Essa imagem aqui é, na realidade, o resultado de uma explosão de uma estrela, né? No final da sua vida, quando a estrela morre. A estrela morre como uma grande diva do teatro. Ela faz uma apresentação, na realidade, ela expande muito. Essa nebulosa é a nebulosa do Caranguejo, e essa é a matéria que foi ejetada por uma estrela gigante, né? Que ejetou para o espaço todo o seu material, né? Inclusive, vale lembrar que esse material ejetado por essas estrelas, né, é o material que chegou na formação da Terra, do Sistema Solar, e é muito rica em substâncias da tabela periódica inteira, inclusive o cálcio dos nossos ossos, né, o ferro das nossas hemácias no sangue, né, o carbono, o cálcio, o carbono, enfim, que todas as nossas células vieram dessas explosões dessas estrelas, né? Essa aqui é uma nebulosa, que é chamada uma nebulosa planetária, mas também a explosão das estrelas, das grandes estrelas chamadas supernovas, né? Este objeto está a 6.500 anos de luz distante da Terra. Veja, embora 6.500, essa unidade, anos-luz, tenha a palavra ano na sua composição, ela não é uma unidade de tempo, essa é uma unidade de distância, né? Então, quando ela está a 6.500 anos-luz distante da Terra, ano-luz é o tempo que a luz leva para percorrer um espaço durante um ano.
né? E ela, um ano-luz corresponde a 9 trilhões de quilômetros. Então, por aí vocês têm uma ideia, essa nebulosa está a 6.500 vezes 9 trilhões de anos-luz distante da Terra. Esta é uma outra nebulosa chamada Olho de Gato. Além dessa formação linda, eu acho as nebulosas planetárias os objetos mais lindos do espaço, e dá para vocês notarem no centro dessa nebulosa ainda o restante da estrela que explodiu, né? Essa estrela, dá para ver, ela se transformou numa anã branca, ela está exatamente aqui no meio e envolta com todo o material que ela liberou no espaço. Esta nebulosa está a 3.300 anos-luz da Terra. Aqui nós temos uma galáxia. Essa é uma galáxia chamada M81. Ela é muito parecida com a nossa galáxia, com a Via Láctea, né? Lembrando que uma galáxia é formada por bilhões de estrelas, né? A galáxia é um grande aglomerado de estrelas de nebulosas, enfim, e de uma quantidade muito grande de astros, enfim, objetos astronômicos, né? Essa galáxia está a 12 milhões de anos-luz distante da Terra, e como eu falei que ela é semelhante à Via Láctea, aqui eu estou mostrando uma imagem da Via Láctea, né, aqui mostrando de uma forma oblíqua e aqui de uma forma lateral. Evidentemente, não, o fotógrafo que tirou essas fotografias ainda não nasceu, porque nós não fomos para fora da Via Láctea ainda. Isso daqui, na realidade, é uma ilustração, né? Então, esta Via Láctea, ela tem 200 bilhões de estrelas, a nossa Via Láctea. E é uma concepção artística, e ela tem uma largura de 100 mil anos-luz, é o diâmetro da nossa Via Láctea. Todas as galáxias são semelhantes a essa, e o número de estrelas é que varia, mas a forma delas, as formas delas também variam. Aqui nós temos uma galáxia chamada do Redemoinho, é esta grande galáxia que também lembra a nossa Via Láctea. E aqui embaixo nós temos uma outra galáxia chamada M51b, e as duas estão interagindo gravitacionalmente. Ou seja, elas têm atração gravitacional, elas estão se atraindo mutuamente e elas vão se integrar numa grande galáxia depois. Ao contrário do que muita gente pensa, isso aqui pode ser o fim de uma das galáxias e vai ter muito impacto de estrelas com estrelas, de planetas. Isso não é verdade, porque o universo é um extremo vazio, o interior das galáxias. As estrelas estão separadas muito distantes uma da outra. Então, elas praticamente penetram uma na outra, interagem gravitacionalmente, mas não há choque entre os seus astros, muito raramente. Ela está a 23 milhões de anos-luz da Terra, e aqui nós temos uma interessante galáxia também, que é a galáxia do sombreiro, porque lembra mesmo um sombreiro, que é aquele chapéu dos mexicanos, né? Então, lembrando, essa aqui está a 28 milhões de anos-luz da Terra, lembrando que todas essas imagens foram obtidas pelo Hubble. E antes do Hubble tinha-se somente manchas dessas galáxias, né? E aqui nós temos uma constelação de Órion, aqui as Três Marias, as três estrelas, e aqui nós temos também uma nebulosa, chamada nebulosa de Órion, e o que vocês estão vendo aqui é a chamada Cabeça do Cavalo, que é uma nebulosa escura, né? Vocês estavam vendo agora há pouco uma imagem dela tirada com a luz visível e aqui tirada com a luz infravermelha, que dá para ver um pouco estrelas atrás dela.
Então, lembrando que o telescópio Hubble, ele tem a sensibilidade, ele consegue detectar radiações eletromagnéticas, quer dizer, luz, tanto no espectro visível quanto no infravermelho, no ultravioleta e um pouquinho do infravermelho, só um pouco. Essa aqui foi tirada no infravermelho. Nebulosa Cabeça de Cavalo. Bom, vamos passar ao nosso telescópio, que é o sucessor do Hubble. Este telescópio é chamado James Webb, né? Esta é a forma dele, para vocês terem uma primeira ideia. A concepção dele é bem diferente do nosso Hubble. Inclusive, ele não tem aquele canhão, né, com o espelho. Esse aqui é o espelho dele, aqui é essa parte integral do corpo dele. E ele veio para complementar e expandir as descobertas realizadas pelo Hubble, né? E os primeiros planos deles foram feitos em 1989. Foi a primeira concepção dele. Portanto, já um ano antes do Hubble subir ao espaço, eles já estavam planejando, porque eles demoram muito tempo planejando, né, e projetando um telescópio espacial. A sua construção só teve início em 2002, né? Portanto, 13 anos após os primeiros planos. Seu lançamento foi adiado várias vezes, por diversas razões de ordem técnica e razões de ordem financeira, porque ele estourou as verbas que eram inicialmente atribuídas ao seu desenvolvimento. Então, ele será lançado em outubro de 2021, portanto, daqui a um ano aproximadamente. Ele terá a duração de 5 a 10 anos, porque ele vai ter um pouco de combustível para fazer um ajuste fino da sua colocação em órbita. E ele vai trabalhar totalmente na ótica da região do infravermelho. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa ótica e como funciona isto. As principais finalidades dele são, primeiro, observar mais longe, ou seja, as estrelas e galáxias mais longe, e quanto mais longe, mais atrás no tempo. Eu vou falar sobre isso também daqui a pouco. Então, nós vamos olhar um pouco o que ocorreu há muitos anos atrás. Então, até as formações das primeiras estrelas no universo, quer dizer que não é um pouco atrás só, é bem atrás no tempo. Ele vai estudar a evolução das galáxias, né, com as estrelas, vai observar o nascimento de estrelas e de sistemas planetários, como o nosso sistema solar, e vai também analisar os novos sistemas planetários e as origens da vida. Até aí ele vai chegar, origens da vida no universo. Então ele tem uma missão bastante ambiciosa. É uma missão de cooperação internacional, como ocorre atualmente nas grandes missões espaciais. É difícil um país sozinho fazer um desses telescópios. Ele é uma cooperação, e principalmente da NASA, que é a Agência Espacial Americana, da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, da Agência Espacial Canadense, e do próprio, dentro do Instituto de Ciências, que projetou e opera o Hubble. E aqui está a logomarca do James Webb Space Telescope. A European Space Agency, a ESA, ela é formada por um conglomerado de por volta de 20 países. E a pergunta que vai é, mas escuta, por que James Webb, o nome de um telescópio? E quem foi James Webb? Normalmente, os telescópios levam o nome de cientistas, como o telescópio Kepler, o Herschel, o Planck, o telescópio Spitzer e o próprio Hubble, né?
Mas o James Webb não foi um desses. Aqui está uma imagem, uma fotografia, na realidade, do James Webb. Ele foi o segundo administrador da NASA, neste período de 1961 a 1968. Essa foi uma época muito produtiva da NASA, porque por causa do projeto Apollo, que levou o homem até a Lua. Ele era o administrador de todo esse projeto, né? Mas ele não foi administrador desse único projeto, ele foi administrador de mais 72 outros projetos. Ele não era um astrônomo, ele tinha a formação de direito, ele era um advogado, mas o que ele entendia, sim, era de administração, e foi um excelente administrador. Esta época, esse período, é a época em que a União Soviética e os Estados Unidos disputavam o domínio do espaço. Então, era para ver quem era mais poderoso, né? Aí veio James Webb, e aí sim é a razão por ele ter o nome desse telescópio futuro, que ele falou, deveríamos fazer algo mais nobre em benefício da humanidade, que além de disputar com a União Soviética, nós devemos fazer ciência. E foi, então, devidamente homenageado com o nome desse telescópio. Aqui nós temos uma fotografia dele com o John Kennedy, o presidente na época. E aqui vamos falar sobre os lançamentos dele. Aqui está o modelo, na realidade é um dos foguetes que vai levá-lo, né? É um foguete anterior, que vai levá-lo ao espaço em 31 de outubro de 2021. Esse é um foguete Ariane, tem esse nome porque é um foguete francês, né? E ele já colocou com êxito mais de 60 satélites e sondas espaciais em órbita. Então, ele tem grande competência, né? E é uma parte do que a ESA, a European Space Agency, né, está fazendo no projeto. A base espacial da ESA está na Guiana Francesa. É bom porque ali ele fica no equador terrestre. Ele tem vantagens para o lançamento de foguetes e satélites em órbita, né? Vamos falar sobre a configuração dele, né? Então, aqui nós temos aquela imagem que vocês já viram. Nós temos aqui um espelho principal do Webb, né? Aqui nós temos um espelho secundário, daqui a pouco vocês vão ver como é que funciona, né? Nós temos aqui um escudo de protetor solar, porque este escudo vai proteger o espelho, ou os espelhos, da luz do Sol e do calor do Sol, da radiação infravermelha que o Sol irradia por todo o espaço, né? Aqui nós temos um painel solar, não sei se vocês conseguem ver, é um pouco cinza aqui. Esse painel solar é que vai captar a energia do Sol, né, e transformá-lo em energia elétrica. E ele vai fornecer a energia elétrica para todo o telescópio, né? Desculpe. Aqui tem uma antena de comunicação com a Terra. Vai ser sempre voltada, evidentemente, para o nosso planeta, né? Aqui nós temos jatos direcionadores, que é para o posicionamento do satélite, um posicionamento fino do satélite na órbita. Aqui nós temos um flap estabilizador, que é semelhante a um leme estabilizador de um avião, né? E nós temos instrumentos científicos colocados aqui na parte de trás. Aqui está o caminho da luz infravermelha que chega do Sol e incide... Desculpa, não chega do Sol, chega do espaço, né, das estrelas, das galáxias, incide no primeiro... no espelho principal aqui, que vocês estão vendo, eu vou voltar um pouquinho. Aqui ele está incidindo a luz das estrelas, das galáxias, dos corpos
dos corpos astronômicos, né, vão chegar até aqui, incidir no espelho principal. O espelho principal vai refletir no espelho secundário aqui, que por sua vez vai projetar num outro espelho terciário, e aí vai ser captado por instrumentos científicos que vão fazer os primeiros processamentos dessas imagens do espaço que ele vai captar. Vamos falar um pouco do espelho principal. Aqui nós temos o espelho principal do Hubble, com duas pessoas próximo a ele. E aqui nós temos o espelho principal do Webb, para vocês compararem os tamanhos. O Hubble tem um espelho de 2,4 metros de diâmetro, enquanto que o Webb tem um espelho de 6,5 metros de diâmetro, bem maior. E as áreas de captação dos fótons luminosos que vêm dos objetos celestes que ele vai investigar, né? Essas áreas têm 4,5 metros quadrados e esse aqui 25 metros quadrados. Portanto, nós temos, ele é formado de 18 segmentos hexagonais e são espelhados, né? E cada um desses tem 1,3 metros de diâmetro, né? De forma que esta área é 5,5 vezes maior do que a área do espelho do Hubble e, portanto, coleta 5,5 vezes mais fótons do que o Hubble. E, com isso, vai fornecer imagens mais refinadas, digamos assim, com maior resolução e com maior informação científica do que aquelas fornecidas pelo telescópio Hubble. Aqui está uma imagem de um segmento do espelho principal, com seu tamanho comparativo com o homem. Esse espelho, cada um desses, é feito de berílio polido e uma fina camada de ouro, que essa camada é que vai receber a radiação infravermelha, né, que vem dos objetos astronômicos. O berílio foi escolhido por ser um metal extremamente rígido, né, e bastante leve para ser colocado no espaço. E ele não varia muito com a temperatura. Então, com isso, ele é uma excelente estrutura para o espelho. E essa fina camada de ouro é muito sensível à radiação infravermelha. Cada um desses segmentos são muito sensíveis a essa radiação infravermelha, especialmente. Aqui nós temos uma outra imagem com um profissional aqui fazendo alguns testes com 2 espelhos, né? Esses 18 segmentos funcionam como se fosse um único espelho grande, enorme, né? E funcionam simultaneamente, não é cada um tem uma imagem, é uma imagem única que ele vai obter. Bem, o foco de cada um desses espelhos não é fixo. Eles são ajustáveis por 7 atuadores que tem atrás deles. Então, por exemplo, como o Hubble, quando esteve no espaço, foi colocado no espaço, ele, na realidade, ele era tinha um problema de astigmatismo. Ele não enxergava direito. As imagens dele foram muito decepcionantes no início, né? Eles tiveram que mandar uma missão para consertar, na realidade, a ótica do Hubble. E colocaram, na realidade, um óculos na frente do espelho, né? Então, o Hubble usa óculos, e este daqui não vai utilizar. Então, são 7 atuadores que permitem o ajuste fino do foco à distância, quer dizer, não vai ser necessário mandar nenhuma missão até a ele. A precisão dele é incrível. É 1/10.000 do diâmetro de um fio de cabelo. Então, por aí vocês têm uma ideia do que nós estamos falando de precisão, né? Vamos falar um pouco sobre o escudo protetor solar. Esta é uma fotografia do escudo protetor solar, e para vocês terem uma ideia do tamanho dele, aqui nós temos um homem
trabalhando aqui no final dele. Muito bem. Ele é composto de 5 camadas de 22 metros de comprimento por 14 de largura. Ele tem o tamanho de uma quadra de tênis. Essas 5 camadas são fundamentais, elas são feitas de material isolante térmico, chamado Kapton. Cada camada dessa é revestida de alumínio para refletir a luz e o calor. Então, o sol vai incidir numa das camadas aqui por fora, o calor é dissipado entre duas dessas camadas para fora, uma segunda parte recebe o remanescente desse calor e joga para fora, e assim sucessivamente, até isolar o espelho que vai estar no lado oposto. Ela tem uma forma de um papagaio, de uma pipa, né? E direciona o calor para fora, como eu falei. Vamos ver as duas faces do telescópio Webb. Não tenham medo, não é um problema de personalidade. Ele tem duas faces mesmo. Uma face voltada para o Sol, que vai receber exatamente a luz solar. E essa face é face quente. Como ele vai estar 24 horas por dia, não só 12 horas, mas 24 horas por dia, voltado para o Sol, a sua temperatura, né, a temperatura deste lado é de 85 graus Celsius, né, é um verdadeiro forno deste lado. Enquanto do outro lado é o lado frio, é a face fria dele. Vai estar a 233 graus Celsius negativos. Então, por aí vocês têm uma ideia como é frio, como este protetor solar é extremamente eficiente, né? Ele vai estar somente a 40 graus acima do zero absoluto, que é a condição em que os átomos e moléculas ficam estáticos, né? Não tem nenhum movimento, portanto, não tem nenhum calor, não emite nenhum calor, porque o calor é exatamente gerado pelo movimento de átomos e moléculas, não é? Então, ele só está a 40 graus acima do zero absoluto, que é a temperatura mais baixa possível fisicamente e observadamente no universo. O escudo protege todos os espelhos e os instrumentos do calor do Sol. Ele tem uma eficiência como de um protetor solar, equivalente a um protetor solar no fator 1000. Por aí vocês têm uma ideia. Eu uso 30 porque eu sou muito branco, ele tem um fator 1000. Aqui você tem uma ideia da minha dimensão desse espelho. Aqui 2 pessoas e aqui o tamanho do espelho. Muito bem. Falando ainda em proporção, o Hubble tem a proporção equivalente a um ônibus, ao passo que o James Webb vai ter de um pequeno avião, um Boeing 737-200, que nós temos em operação aqui. Aqui nós temos uma animação, para vocês terem uma ideia tridimensional dele. Ele parece realmente uma pipa, né? E notem que não existe nenhum tubo, o espelho é completamente ao léu, né? Não tem nenhuma cobertura. Aqui a parte de trás, os instrumentos dele. Aqui dá para ver muito bem o painel solar, né? Aqui é uma instrumentação. Enfim, essa é para vocês terem uma noção deste Webb Space Telescope tridimensional. Muito bem. Esta agora é uma parte muito importante que eu vou apresentar para vocês. Vou até tomar um gole de água, me dá um segundo, por gentileza. Nós temos representado aqui o Sol no centro. E aqui vocês imagino que estejam vendo a Terra girando, aqui vista pelo Polo Norte, né? Então, a Terra girando. Ok. Em azul, vocês estão vendo representada a órbita da Terra, né? Representada a órbita da Terra. Aqui em verde tem umas linhas que são imaginárias, não tem nada a ver com fisicamente, né?
Aqui nós temos um ponto no espaço, que é chamado de ponto L1. Aqui nós temos um ponto L2, são pontos extremamente importantes da estrutura planetária, né? Nós temos no lado oposto a Terra em relação ao Sol, o L3, nós temos um ponto aqui chamado L4, um ponto aqui L5. Esses pontos são chamados pontos de Lagrange. Lagrange foi um matemático francês que observou que toda vez que nós temos dois corpos no espaço que interagem gravitacionalmente, eles geram esses pontos que são extremamente importantes porque as forças gravitacionais desses dois corpos, no caso do Sol e da Terra, mantêm objetos que forem colocados nesses pontos, mantêm os objetos em equilíbrio. Esses objetos que se colocam aqui, eles ficam em equilíbrio com relação ao Sol e à Terra. Então, eles permanecem aí. Isso está totalmente fora de escala, porque a distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros, né? É uma distância muito grande. Se eu fosse representar aqui em verdadeira grandeza, o tamanho do Sol, nesse caso aqui, seria maior do que uma sala, a minha sala de onde eu estou apresentando, em relação ao tamanho da Terra aqui. E essa distância da Terra ao ponto L2 é de 1,5 milhões de quilômetros. Se vocês observarem aqui, 1,5 milhões em relação a 150 milhões é um centésimo, né? Então essa distância está bem fora de escala. E o ponto L1 também está distante da Terra de 1,5 milhões de quilômetros. Então, esses pontos são extremamente importantes, a tal ponto que, aqui eu estou mostrando agora, um outro observatório, na realidade esse é um observatório solar heliosférico, que tem a sigla SOHO, e que foi colocada em órbita, né, para observar e estudar o Sol. Esse observatório está no espaço já também há 30 anos, foi colocado no mesmo ano que o Hubble, e ele está colocado exatamente nesse ponto L1. Então, ele fica em equilíbrio em relação à Terra e ao Sol. Já o nosso Space Webb Telescope vai ser colocado no ponto de Lagrange L2, aqui. Portanto, no lado oposto do SOHO, do lado oposto da Terra em relação ao lado oposto do Sol em relação à Terra. Então, ele vai estar do lá fora. Ele está a 1.500 quilômetros da Terra. E ele gira não em torno da Terra, mas em torno do Sol, como também o próprio SOHO, né? Eles mantêm-se em equilíbrio nesses pontos de Lagrange, né? E permanecem em equilíbrio o tempo todo. Esses pontos, na realidade, eles são pontos, não têm um equilíbrio propriamente estável, né? Eles podem variar um pouco em torno de um círculo assim. Por isso que tem, inclusive, aqueles foguetes que são para fazer o ajuste fino dele na órbita. Então é isso. Muito bem. Vamos falar agora da instrumentação dele. O James Webb ele é formado por 40 grandes estruturas mecânicas e 178 equipamentos eletrônicos, todo trabalhando em sincronismo. Isso é fundamental. E aqui atrás dele, no lado oposto ao espelho, tem grande parte dos instrumentos eletrônicos, né? Aqui nós temos exatamente, para vocês terem uma ideia do tamanho desses instrumentos que estão colocados atrás do espelho em relação a um homem, e aqui é a parte de instrumentação que fica embaixo dele. E ele está muito longe para serviços de manutenção, ou seja, ele está a 1.500
quilômetros, 1,5 milhão de quilômetros, 1,5 milhão de quilômetros longe da Terra. É muito longe, não é possível fazer a manutenção. Para vocês terem uma ideia, o Hubble está só 540 quilômetros em órbita da Terra. Então é fácil, entre aspas, né? Mas é viável fazer a manutenção do Hubble. E do James Webb não vai ser possível. Por isso, todos os sistemas estão sendo testados exaustivamente antes do lançamento. Então, fazem testes e mais testes e não param, por isso que está há 18 anos isto sendo construído e testado. Cada uma dessas estruturas mecânicas e desses equipamentos eletrônicos deve funcionar sem falhas em órbita, né? Agora, não pode se impedir totalmente a falha, né? Os sistemas críticos são redundantes, quer dizer, não tem os sistemas eletrônicos críticos, eles são dois de cada um, né? Dois sistemas iguais, né? Se um falha, o outro assume o lugar dele. Isto é uma tática muito usada em TI, na tecnologia da informação, né? E é usada aqui no James Webb. Muito bem, vamos ver a configuração para o lançamento. O James Webb é muito grande para caber num diâmetro de 5,5 metros, que é o diâmetro de um foguete Ariane, né? Então, ele será dobrado e acondicionado dentro do foguete, conforme vocês estão vendo nessa ilustração, né? Então, ele está totalmente dobrado e acondicionado. E, portanto, aqui está vendo uma imagem dele com o foguete inteiro, para vocês terem uma ideia do tamanho, né? E no espaço, ele vai ser aberto como uma concha, liberando o telescópio. Isso vai ocorrer como visto nessa animação aqui. É o desdobramento no espaço. Isso vai ocorrer em cerca de uma semana após o lançamento. Então, vocês estão vendo o painel solar aqui, que vai captar a energia do Sol. Vocês estão vendo aqui o escudo protetor solar, um deles, o outro sendo aberto. E o espelho também está dobrado, vocês vão ver ele sendo desdobrado no ar, no espaço. No ar não, no espaço, lá não tem ar. Ok. Aqui, no caso, as várias camadas do escudo protetor solar também serão abertas no espaço, elas são acondicionadas para não haver problema no transporte. Isso é muito importante, por quê? Porque o foguete ele tem uma vibração muito grande quando ele é lançado. Ele vibra assustadoramente. E o James Webb foi testado com relação à vibração e também colocado em câmaras com temperaturas muito baixas. Aqui vocês viram o desdobramento do espelho no espaço, e isto vai ocorrer, conforme eu disse, de 1 a 2 semanas depois de lançado. Por quê? Porque ele precisa de ter energia logo. Então, este painel solar precisa estar exposto à radiação solar para gerar energia para ele. Muito bem. Aqui nós temos uma fotografia de uma maquete dele aqui atrás e parte da equipe, né, do projeto. Essa maquete, essa equipe aqui, essa fotografia, está no Goddard Space Flight Center, em Maryland, nos Estados Unidos, onde eu tive prazer de viver lá, de morar durante 2 anos. Aqui nós temos uma outra equipe, que é a equipe da Northrop Grumman, é uma equipe responsável pela construção dele. Então, para vocês terem uma ideia, aqui está, aqui na parede, né, a Northrop Grumman é a empresa que está construindo ele, né? Na realidade, já está construído. Foram gastas 100 milhões de horas para projetar, construir e testar
todos os componentes durante esses 18 anos. Então, vocês veem que ele, né, é um mega projeto, é um projeto realmente astronômico, né? Atualmente, tem 1.000 profissionais que estão trabalhando no James Webb. Muito bem. Vamos falar um pouco, eu falei da radiação infravermelha, da luz infravermelha, vamos falar um pouquinho da física disso para vocês entenderem por que ele vai usar a luz infravermelha. A luz branca, essa que nós temos nas nossas lâmpadas aqui, de LED, normalmente, né? Essas luzes são luz branca. Então está mostrado aqui um feixe de luz branca incidindo num prisma de vidro. Esse prisma aqui é um tijolinho triangular, o corte dele é um triângulo, né, de vidro, e quando você incide um feixe de luz aqui neste prisma de vidro, ele só é tem o formato de um triângulo de vidro, não tem mais nada, nenhum truque eletrônico, né? A luz que incide aqui, parte dela é refletida, aqui obedecendo às leis da reflexão da física, e parte é refratada. Entra no interior entra no prisma, né, no interior do prisma, e sai do outro lado, dispersando em todas as cores do arco-íris. Ou seja, a luz branca é formada por todas as cores do arco-íris, conforme nós estamos vendo aqui. Aqui nós temos uma animação, né, de uma luz branca incidindo. A luz é formada por ondas, né? E aqui nós temos as ondas, cada onda, na realidade, as ondas de luz são desviadas com diferentes ângulos, né, dependendo da cor. Então nós temos no lado de cima a luz vermelha, e no lado de baixo a luz violeta, e todas as cores do arco-íris aqui são dispersadas, desviadas por diferentes ângulos, né? Então isso é para dizer o que é a luz infravermelha. Então, quando a gente faz um experimento desse, se a gente colocar um termômetro aqui acima desta luz, dessas ondas vermelhas, se colocar aqui em cima, ele vai esquentar, ele vai se aquecer, né, esse termômetro. Isto indica que tem uma radiação aqui que a gente não enxerga, ou seja, não é uma luz visível, é uma radiação, como está acima do vermelho ou abaixo, enfim, ela é chamada de infravermelha, Eu falei abaixo porque nós estamos olhando pelo outro lado, né? Se olharmos aqui por cima. Então, abaixo, nós temos a luz infravermelha. E acima, nós temos a luz ultravioleta do lado de cá. Então, são ondas luminosas, mas que a gente não tem, nossos olhos não são capazes de enxergar, né? Também, continuando com a nossa física, que é importante, nós estamos falando de astrofísica, né? Me desculpem. Vou tomar um gole de água, me perdão. Então, vamos falar um pouco da natureza ondulatória da luz. Então, aqui nós temos uma onda luminosa se propagando nesta direção branca, aqui, conforme essa seta branca, né? A luz é formada por duas ondas, são campos magnéticos, essa aqui em azul, que é uma onda que oscila, né, do máximo ao mínimo outra vez, é uma senoide, para quem conhece um pouco mais de matemática, né? E do outro lado é um campo elétrico. Do outro lado, quer dizer, o campo elétrico, esses dois campos, eles são ortogonais entre si, eles têm um ângulo de 90 graus entre si. Então, um vibra nesta direção aqui, né, neste plano vertical, digamos assim, e outro no plano horizontal. Na realidade, estou falando em horizontal e vertical só para explicar a figura, mas no mundo
real, ele está em todas as direções, né? Mas sempre ortogonais um em relação ao outro. A distância entre dois cumes, assim, o topo dessas ondas, é chamado de comprimento de onda. É o chamado comprimento de onda e é representado pela letra lambda. É uma letra grega chamada lambda, representa o comprimento de onda. Aqui nós temos uma animação mostrando como essas ondas se propagam no espaço. Então, elas se propagam exatamente dessa forma. Com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, 300 mil quilômetros ela percorre num único segundo, né? E propaga-se também no vácuo, não precisa de ar, atmosfera para se propagar. Tanto se propaga no vácuo que se não tivesse isso, não fosse isso, nós não veríamos o Sol, a Lua, as estrelas, porque não existe atmosfera entre esses astros, né? Muito bem. Vamos falar um pouco do espectro eletromagnético. Então, na realidade, essas radiações eletromagnéticas, elas se estendem muito além desse espectro visível que nós estamos aqui, que nós temos a possibilidade de enxergar. Então, somente do que difere um do outro? Difere pelo comprimento de onda. Vocês estão vendo aqui o infravermelho, né? Você teria micro-ondas aqui com uma onda um pouco mais longa, o radar mais longa, rádio e radiodifusão, rádio, TV, tudo por aqui. E aqui, desse outro lado, ultravioleta, raio-x, raios gama e raios cósmicos, né? Menorzinhos. Então, a radiodifusão, o comprimento de onda é da ordem de quilômetros, né? Ou de metros, rádio e TV, né? Micro-ondas é da ordem de milímetros. O infravermelho é da ordem de microns, ou seja, é a milionésima parte do metro. Aqui a milésima parte do metro, aqui a milionésima parte do metro. Aqui é a bilionésima parte do metro, o raio-x, é um nanômetro, a bilionésima. E os raios cósmicos é a trilionésima parte do metro. Então, são ondas extremamente pequenas, curtas na realidade, né? E os nossos olhos só podem enxergar nesta parte muito pequena de todo o espectro eletromagnético. E os objetos do universo, eles emitem radiações em com esses comprimentos de onda, desde ondas de rádio até raios cósmicos, né, que vêm do espaço. Então, a luz visível é uma pequena parte. Aqui eu estou expandindo a luz visível, né, mostrando aqui do ultravioleta ao infravermelho do outro lado, e o comprimento de ondas varia de 350 nanômetros a 750 nanômetros. Muito bem. Por que eu estou falando nisto? Eu estou falando porque quero mostrar a vocês que o Hubble tinha a possibilidade de enxergar, entre aspas, a radiação, um pouquinho, toda essa radiação visível, um pouco da ultravioleta e também um pouquinho da infravermelho, tanto que vocês viram aquelas fotos que eu mostrei. Mas o nosso James Webb não vai ver nessa parte, somente nessa parte do infravermelho e do grande infravermelho próximo e mais longe, né? Deixa eu falar um pouco mais sobre a física aqui. Então, com instrumentos eletrônicos, nós detectamos as outras faixas também, né? Então, para detectar a radiodifusão, claro, nós precisamos de um rádio, né? Ou de uma televisão, evidentemente. Micro-ondas, nós temos no nosso forninho de micro-ondas, ou os nossos celulares. Então, todos os nossos celulares tem micro-ondas. Então, vocês têm um objeto que detecta micro-ondas, praticamente cada um de vocês tem um detetor de micro-ondas, que é um celular.
Embora vocês não saibam, eu imagino, né, uma boa parte de vocês não saiba, vocês têm em casa um emissor e um detetor de infravermelho. O detetor de infravermelho é o seu controle remoto da TV, porque a TV, o controle dele funciona, você não vê nenhuma luz entre entre o controle e a TV, mas ele emite uma radiação infravermelha para a TV então recebe e decodifica e muda de canal, muda a cor, enfim, faz tudo ali, tá certo? Então, o raio-x, evidentemente, vocês conhecem dos hospitais, as radiografias, e a radiação gama é utilizada em medicina nuclear, que foi uma área que eu trabalhei antes de trabalhar na astronomia, que trabalha com radiações, isótopos radioativos. Tem uma radiação gama, que é uma radiação também eletromagnética, de raios extremamente curtos. As radiações eletromagnéticas estão presentes sempre. Então, em cada uma das salas de vocês, em que vocês estão, ela está assim. Vocês não enxergam isso tudo, vocês só enxergam a luz visível, vocês só enxergam os móveis, etc., porque tem luz visível ali. Mas a sua sala está cheia de radiações eletromagnéticas. Tanto assim que na sua televisão capta essas radiações eletromagnéticas, o seu celular capta, o seu rádio, enfim, essas radiações eletromagnéticas, né? Aqui eu quero mostrar um pouco também de uma outra fotografia de uma nebulosa chamada da Águia, uma nebulosa famosa chamada Pilares da Criação. Nós temos os 3 pilares aqui. São nebulosas escuras, então vocês não conseguem enxergar através delas. Essas estrelas que vocês estão vendo aqui, né, estão na frente entre você, o Hubble e ela, né? Essa foi uma fotografia tirada pelo Hubble com luz visível. E esta aqui foi tirada pelo Hubble também com a luz infravermelho, que ele tem uma capacidade infravermelho próxima, aquele bem junto do espectro luminoso, né? Então dá para você verem bastante estrelas atrás dele. As fotografias que vão ser feitas pelo James Webb serão bem melhores do que esta. Aqui nós temos também a nebulosa da Lagoa, em luz visível, luz infravermelho. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque nós vamos ver outra competência do James Webb Space Telescope. Aqui nós vamos falar de exoplanetas. Muito bem, até 25 anos atrás, 28 anos atrás, não se conhecia exoplanetas. O que são exoplanetas? São planetas semelhantes aos nossos planetas do Sistema Solar, só que não giram em torno do Sol, giram em torno das outras estrelas. Cada uma das estrelas tem, no mínimo, 1 a 2 exoplanetas girando em torno dela. Lembrando que o nosso Sol é uma estrela ordinária no sentido de ser comum no universo. Então, cada uma dessas milhares de estrelas que vocês veem no céu tem planetas girando em torno delas, tem uns sistemas estelares, são chamados exoplanetas. E foram descobertos, nesses 25 anos, mais de 5.000 exoplanetas. 5.000, quer dizer, não foram praticamente descobertos. Além de descobertos, foram medidos os seus diâmetros, as suas massas, o tempo que eles giram em torno da estrela, quer dizer, o ano de cada um desses planetas, e se eles giram em torno deles mesmos, né? Então, isso tudo já foi detectado para mais de 5.000 exoplanetas, né? E isso foi detectado não pelo Hubble, mas foi detectado por outros observatórios e telescópios espaciais, como o Kepler, enfim, todos aqueles que eu falei no início. Aqui nós temos, para vocês terem uma ideia, em ordenadas aqui no eixo vertical, nós temos o tamanho, o raio de cada um desses planetas, né?
eles estão distribuídos de acordo com o seu raio. Essa primeira linha aqui seria o raio igual ao da Terra, então nós temos planetas descobertos que têm um raio menor do que o da Terra. Aqui seriam do raio do equivalente ao Netuno, aqui Júpiter, que é o nosso maior planeta, e tem tem mais de 40 vezes maiores do que a Terra. Então, são planetas muito grandes. E aqui nas abscissas, na horizontal, está o período em dias, quer dizer, o ano de cada um desses planetas em dia. Muito bem. Mas o que vai fazer o nosso James Webb? Ele vai detectar exoplanetas fotografando. Isso que vocês estão vendo é um exoplaneta sendo representado aqui à distância, ele em torno da sua estrela. Eu só fiz um zoom para vocês verem como é que ele fica lá. Então, vocês não conseguem ver esse planeta quando ele está junto com a estrela, porque a estrela é muito luminosa. Então, a luz dela não permite você enxergar o planeta. Mas se a gente eclipsar esse planeta, puser uma máscara na frente dele, assim como esta, ele vai um pouquinho, né? Então, me avisem quando voltar, por favor. Isso. São 10 segundos, nós já estaremos de volta. Pois não, eu aguardo. Tá? Só para retomar a conexão. Uhum. Conectados, professor. Já? Já. Só informando, professor, aproveitando, que nós temos várias perguntas já para o senhor. Tá bom? Muito bom, eu fico feliz. A minha missão é exatamente essa. Isso. Assim que o senhor encerrar a palestra, a gente começa com os questionamentos, tá ok? Não vou demorar muito, fique tranquilo. Ok. Então, o Webb não só vai detectar, mas como ele vai analisar a composição da atmosfera desses exoplanetas quando existir a atmosfera, porque muitos exoplanetas são como a nossa Lua, são como Marte, que não tem praticamente atmosfera, né? Marte tem uma atmosfera muito tênue, muito fraquinha, mas, enfim, Mercúrio, por exemplo, não tem nenhuma atmosfera, né? Quando tiver, o Webb poderá analisar a composição dela através de uma estrutura como esta. Aqui nós temos a estrela-mãe, a estrela em torno da qual gira o exoplaneta. Aqui nós temos o exoplaneta e a atmosfera dele em volta. E aqui é colocado um espectrógrafo, que basicamente funciona como um prisma. Funciona como um prisma, não é bem um prisma, mas ele funciona como? E ele vai, como um prisma, dispersar a luz, no caso, não a luz visível, mas a luz infravermelha que vem da atmosfera do exoplaneta. Esse espectro vai revelar, a distribuição desse espectro vai revelar a composição química dele. Então, aqui estão alguns espectros que são esperados dos exoplanetas, né? O que a gente vai buscar? Então, aqui vocês veem na horizontal, nas abscissas, é o comprimento de onda em microns, né? Ou em micra, que é o plural de micro, é latim, né? 2,5 até 5 micra, né? E aqui o fluxo, quer dizer, o quanto dessas radiações, o quantos fótons chega por segundo, né? Então, vejam, aqui nós temos vários espectros. Aqui em vermelho está representado, não é em vermelho propriamente dito, mas é só para ilustração, está representado o comprimento de onda em que a molécula de água emite essa radiação infravermelha, né? Aqui em verde está representado o metano, que é extremamente importante na busca de vida fora do nosso planeta. E aqui o dióxido de carbono está representado em azul, e várias outras moléculas estão representadas, que cada uma tem um espectro, né, de comprimento de onda distinto um dos outros. Então, o que a gente vai buscar é a evidência de vida
nos exoplanetas, né? Essa evidência é dada pela existência de água, porque até agora todos os organismos vivos que nós conhecemos têm água na sua composição. Tem a molécula de metano, que aqui na Terra, na pressão normal, é um gás, né? E dióxido de carbono também, que é um gás. Então, vamos buscar as bioassinaturas que indicam possível vida: água, gás carbônico e metano. Muito bem. Ainda um pouquinho mais de física, de astrofísica, para vocês entenderem por que nós vamos trabalhar no infravermelho, né? A luz do Sol até a Terra, eu vou mostrar como um raio luminoso que sai do Sol atinge a Terra. Vocês estão vendo nessa animação amarelinho. Muito bem. O raio, o tempo que esse raio sai do Sol e chega na Terra é de 8,3 minutos. Ou seja, eu representei aqui em 4 segundos, mas ele leva esse raio 8,3 minutos para chegar até nós, tá certo? A velocidade da luz, conforme eu falei, é de 300 mil quilômetros por segundo. Como a distância média da Terra é de 150 milhões de quilômetros, se você dividir 150 milhões por 300 mil, você vai encontrar em segundos o tempo que o raio leva para chegar até a Terra. Transformado em minutos vai dar 8,3. O que isso indica? Isso indica que nós vemos o Sol como era há cerca de 8 minutos atrás. Nós estamos olhando no passado aqui. A luz do Sol, vamos ver como chega até os planetas, de Terra até Plutão, né? Então, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até a Terra, leva 43 minutos para chegar até Júpiter, 1h20 para chegar até Saturno, 2h40 até Urano, 5h30 para chegar até Plutão. E aqui nós temos representadas uma estrela, que é uma estrela mais próxima da Terra, além do Sol, evidentemente. Essa estrela chama-se Próxima Centauri, ela está representada aqui no meio desse círculozinho amarelo, aqui representado a Terra. Eu vou dar um zoom para vocês terem uma ideia, isso está muito mais distante, mas aqui um raio luminoso que sai da estrela e chega até nós, a Terra, leva 4,2 anos. Eu vou repetir. O raio que sai dessa estrela, raio luminoso, chega depois de 4,2 anos atrás, 4,2 anos depois. Ou seja, nós vemos a Próxima Centauri como era há 4,2 anos atrás. Resumo da ópera: quando nós estamos olhando para o universo, nós estamos olhando para o passado, o que já ocorreu, porque a luz tem uma velocidade finita. Mais um outro exemplo, a galáxia Andrômeda, que é a M31, a gente consegue ver esse pontinho amarelo aqui, a gente consegue ver a olho nu, mas ela está tão longe, ela está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Quer dizer, a luz que saiu de lá levou 2,5 milhões de anos para chegar até nós. E o ser humano existe há somente 200 mil anos. Portanto, a luz que a gente vê da Andrômeda saiu da galáxia muito tempo antes de haver vida humana na Terra. Aqui está uma imagem da galáxia Andrômeda, tirada por um telescópio chamado Hubble. Ou seja, vemos Andrômeda como era há 2 milhões de anos atrás. Portanto, a conclusão é: a astronomia é uma máquina do tempo. Aqui é interessantíssimo, essa é para mim a mais interessante fotografia que o Hubble tirou do espaço. Vocês estão enxergando aqui uma área do espaço que seria equivalente a você olhar para o espaço através de um canudinho de refrigerante.
Essa é a área que está representada aqui. E o pessoal que opera o Hubble, os cientistas e pesquisadores, astrônomos, pensaram assim: vamos colocar dirigir o Hubble para um cantinho do espaço bem escuro, onde a gente não enxerga nada. Está bem escuro. E deixaram o objetivo aberto durante 11 dias. 11 dias. Depois de 11 dias, eles foram revelar e enxergaram isto aqui. Num lugar, num cantinho do universo que era totalmente escuro. E aí eles foram interpretar isso. Interpretaram que cada um desses pontinhos é uma galáxia. Eles encontraram 10.000 galáxias num cantinho do universo muito escuro, né? Então, não, tem algumas estrelas, mas a maioria são galáxias. 10.000 nessa fotografia, é uma fotografia um pouco maior do que essa. Este é um chamado Hubble Ultra Deep Field, que é o campo ultra profundo e que o Hubble investigou. Então, vejam, nós estamos olhando para o passado aqui. Aqui nós temos uma animação que representa essa animação com fotografias tiradas em diferentes épocas, né, pelo Hubble, em diferentes instantes. E foi feita essa animação. Isto sim é uma viagem no tempo. Nós estamos viajando para o passado. Ok. Então, aqui nós temos representados um telescópio na Terra, baseado na Terra, aqui o Hubble em 3 oportunidades e aqui o nosso James Webb, que será no futuro. Então, aqui o nosso universo, vendo o passado, né? E o Big Bang estaria representado aqui atrás, né? O Big Bang é o início, o nascedouro, né, do nosso universo. Então, em 1990, nós conseguimos, os telescópios terrestres conseguiram enxergar até 6 bilhões de anos, 6 bilhões de anos após a criação do universo. 6 bilhões. Então, no tempo. Em 1995, o Hubble fez um Deep Field, né, um campo profundo. Ele enxergou até 1,5 bilhões de anos após o Big Bang. Em 2004, ele fez o Ultra Deep Field, que é aquela que eu mostrei para vocês. E aí ele conseguiu enxergar até 800 milhões, nota, não é menos de 1 bilhão de anos após o nascimento do universo. Em 2010, ele fez um Ultra Deep Field 2, que está aqui, ele chegou a 480 milhões de anos. E o que se espera do James Webb é chegar ainda mais próximo a 200 milhões de anos após o nascimento do universo. Esse é o que está predestinado para o James Webb. Aqui nós temos uma imagem de uma cronologia do universo, o Big Bang aqui nesse instante, aqui colocado nesse extremo, na outra extremidade o James Webb hoje, e esta distância é de 13,8 bilhões de anos. Aqui, no caso, está colocado no tempo, né? 3,8 bilhões de anos atrás. Ele não vai enxergar até lá. Ele vai chegar menos, ele não vai chegar até o início propriamente do universo. Aqui nós temos algumas fases: era inflacionária, radiação cósmica de fundo a 380 milhões de anos, e a Era das Trevas, e aqui as primeiras estrelas, o nascimento das estrelas, primeiras estrelas e primeiras galáxias. É até aí, 13,5 bilhões de anos atrás, que o James Webb o que se espera que ele consiga enxergar e nos trazer informações, nos trazer ciência dos
confins do universo, enfim. Aqui nós temos a evolução das galáxias, planetas e demais objetos astronômicos, uma era chamada, aqui é a energia escura, uma expansão acelerada, não é o caso de falar aqui, mas isso será assunto de uma outra palestra no futuro. Então, o James Webb verá o universo como era há 13,5 bilhões de anos atrás. Esta é a missão do Webb, uma das missões. Muito bem, era isso que eu tinha que falar para vocês. Agradeço a todos a atenção. Professor, muito obrigada. Mas agora a gente tem assim alguns questionamentos que surgiram, né, no nosso chat. Então vamos começar com só um minutinho, deixa eu parar de compartilhar a tela. Já parei. Está aparecendo para a gente, professor. Antes de continuar, eu quero mostrar que eu estou aqui com uma camiseta importantíssima, que é a camiseta do nosso projeto. Vê que, que ótimo! Vê que eu já abracei o projeto, né? Estou vestindo uma camiseta e eu já falei de nosso projeto. Que beleza, professor. É um orgulho para a gente, né? Poder ter a participação do senhor e esse carinho tão grande. Mas vamos às perguntas, porque o pessoal está fervendo lá no nosso chat. Então, primeiro, nós temos lá a Lediane Aparecida Xavier, que pergunta: há uma possibilidade de um satélite sair de sua órbita? Um satélite, eu imagino que ela esteja se referindo a esses observatórios, a esses telescópios, né? Sair de lá dos pontos de Lagrange, né? Então, os pontos, como eu disse anteriormente, L1 e L2, são pontos que têm um equilíbrio não estável. Eles ficam lá, mas se por acaso que ele desviar um pouco, ele pode sair daquela órbita, sim, é possível. Tá? Mas os que têm nos L2, L3, L4, L5 não conseguem sair. Tanto que nesses pontos, nessas posições, nós temos uma quantidade de asteroides que acompanham o movimento da órbita da Terra. Tem uma pergunta da Patrícia Carla Carmo, que questiona quais seriam as consequências do encontro entre duas galáxias. Então, eu acho que eu já abordei isso, mas de qualquer forma é importante isso, a pergunta é muito boa. Então, as duas galáxias, que são formadas por bilhões de estrelas e trilhões de planetas, né? Elas permeiam sobre a outra, porque são grandes estruturas em que as distâncias entre os objetos são de anos-luz, é muito distante. Então, são pequeníssimos objetos, né? Então, é como um enxame de abelhas, é difícil você ver duas abelhas se chocarem. Então, é como se tivesse dois enxames de abelha, né, cruzando um com o outro. Elas realmente, pode haver colisão, mas vai ser muito raro isso acontecer. Certo. A Maria Fernanda, nossa aluna, né, tem aqui vamos dizer assim, uma provocação com o senhor. Vamos lá. Ela quer saber o que o senhor acha sobre o lixo espacial em órbita da Terra. Essa é uma preocupação que nós temos. Eu, particularmente, tenho muita apreensão por isso, porque esse lixo espacial ele oferece algum perigo aqui para a Terra, embora grande parte do que caia... Bom, grande parte desse lixo espacial, ele entra na atmosfera terrestre e ele acaba se desintegrando, né? Pegando fogo. Agora, como 2/3 do nosso planeta é formado por água, por oceanos, então 2/3
desses resíduos, quando cai na Terra, cai na realidade, não cai na Terra, cai na água, né? Pode pegar eventualmente um navio, mas um terço cai na Terra. Nós temos grandes distribuições de terra. Então, cai de vez em quando, a gente vê algum detrito que vem de satélites. O grande problema, o grande perigo são as naves que estão em órbita, né? Que podem ser, de vez em quando, na realidade, é difícil acontecer isso. Eu agora estava confundindo com pequenos meteoros. Então, micrometeoritos já bateram em algumas naves, já destruíram um painel solar de uma nave russa, né? Mas não oferece realmente, porque as órbitas não se cruzam praticamente, né? Então, para as naves espaciais, o problema é o micrometeorito. Eu agora, num instante, falhou a memória aqui, eu pensei em micrometeorito, mas não em lixo espacial. Mas o lixo espacial, evidentemente, é um problema para nós, como é aqui o lixo na Terra também, né? Ok. Pergunta do Ricardo Carlos Maia, e ele fala, o que será do Hubble, né? Ele está perguntando do Hubble, ficaria inativo depois do lançamento desse satélite? Na realidade, os dois vão funcionar um tempo independentemente um do outro, né? Os dois vão fazer um overlap, vão funcionar simultaneamente durante o tempo, até quando o Hubble não tiver deteriorado o seu equipamento eletrônico, né? E energia ele está sempre captando do Sol, então ele não precisa mais de gastar nenhuma combustível para ficar em órbita, eles ficam em órbita estável. Satélites estão em órbitas estáveis, eles não gastam combustível, né? Ok. O Enio Furtado, ele quer saber se existe uma estimativa de tempo do funcionamento, né, deste novo equipamento, né, do James Webb. Do James Webb. Ele está projetado para durar entre 5 e 10 anos. O Hubble também era para funcionar nesse tempo, e está aí há 30 anos. Né? O telescópio Kepler, que descobriu a grande maioria dos exoplanetas, também era para ficar um pouco tempo e ficou muito mais. Acho que umas 3 ou 4 vezes mais do que eles ficam. Então, o que tem uma questão de garantia, né? Uma garantia de fábrica, digamos assim. Não que vai deixar de funcionar, ele vai funcionar por mais um tempo, mas nesse tempo eles têm a garantia da fábrica. Ok. Angélica Santos, ela fala, né? Professor Paulo Leme, há sempre uma grande equipe por trás de grandes projetos. O que causa maior empolgação ao trabalhar com um telescópio como esse? Uau! A empolgação é o próprio projeto, eu diria, mas tem empolgações maiores. Primeiro, tem uma grande apreensão enquanto do lançamento dele. Então, ele vai ficar, e aí nós vamos ficar durante vários dias extremamente tensos para que ele chegue em órbita, para que ele, na realidade, antes de chegar em órbita, ele vai chegar na órbita dele, vai demorar um mês para chegar lá. Então, mas até ele se abrir no espaço, que vai ser entre 1 e 2 semanas, vai ter uma apreensão muito grande. E mais outra de um mês para chegar na órbita. Mais que isso, depois que ele chegar em órbita, é preciso esperar que ele resfrie, porque ele saiu daqui, dessa temperatura próxima do Sol, muito, muito alta, e para chegar lá a menos 200 e tantos graus Celsius, né, negativos. Então, ele vai precisar esfriar para começar, e vai ter que ser colocado em foco, vai ter que ser testado. Então, esse tempo todo é de muita preocupação. Agora, essa emoção maior é quando a gente tiver as primeiras imagens e os primeiros dados científicos que ele vai transmitir para a Terra. Ótimo.
a Ana Tereza Celestino, ela faz um questionamento sobre se existe algum risco para a saúde estarmos inseridos em meio a tantas ondas. Creio que ela deva estar se referindo às... Ela viu aquela ondas. minha imagem. Oh, é uma pergunta excelente a dela. Olha, fique tranquila. Nós estamos vivendo cada vez mais tempo de vida, né? A vida média hoje é 70 e tantos anos, né? Do ser humano aqui no Brasil. Nós vivemos com essas radiações todas. As radiações perigosas são as radiações chamadas ionizantes, que elas penetram no nosso corpo e geram íons, quer dizer, arrancam elétrons de átomos, e esses átomos, então, passam a se comportar de um problema, e esses átomos podem pertencer a moléculas importantes da nossa função orgânica, né? O que é perigoso? O que é perigoso são a radiação X e a radiação gama. Então, nós estamos longe das fontes de radiação X e radiação gama. A não ser quando você está trabalhando com ela, né? Os operadores de raio-X, os operadores de isótopos radioativos de medicina nuclear, né? Eu mesmo tive um tempo exposto a isso, né? Mas a gente usa detetores de radiação e está sempre protegido dessas radiações. A radiação ultravioleta, ela é danosa para a nossa vista, mas ela não é danosa para o nosso organismo como um todo. Mas a pergunta é excelente. Fique tranquila, fiquem tranquilos, não tem perigo, nessa radiação está o tempo inteiro, ninguém morreu por causa de rádio, ondas de rádio, nem de telefone. O telefone não faz mal para nós, está comprovado isso cientificamente. Para finalizar, professor, a gente tem aqui um questionamento deve ser Juan Rossi, que imagina que o local foi escolhido não apenas pela melhoria, né, observacional, mas também por estar incluído de lixo espacial ou meteoros. Eu acho que ele quis dizer assim, um local mais limpo, protegido. Não foi essa, Juan. Juan é meu amigo pessoal, inclusive, foi meu colega, meu aluno, inclusive. Juan e todo mundo que está me ouvindo, ele foi colocado, ele vai ser colocado no ponto de Lagrange L2, fundamentalmente por estar para ficar numa temperatura muito baixa, para ele sair desta área de temperatura elevada, né? E para com isso poder receber as radiações infravermelhas do universo profundo, né? E por isso é que precisa estar lá, nessa temperatura mais baixa. Por isso é que precisa estar longe. Existe um pessoal que fala, mas não seria mais interessante colocar no Polo Sul, um telescópio no Polo Sul da Lua, por exemplo? E a resposta é não. No Polo Sul da Lua a gente iria estar exposto à radiação solar muito forte. O projeto foi exatamente para ficar longe dessa radiação, a temperatura extremamente baixa, para poder captar essa radiação infravermelha. Professor, nós só temos a agradecer a sua participação. Nós estamos assim encantados, né, com todas as informações que o senhor trouxe para nós. E, Luiz? Vocês viram que eu fiquei meio quieto, que meu microfone não está muito legal hoje, né? Passei a bola para a Cibele. Mas também quero agradecer o professor Paulo, muito obrigado. É muito rico, e para nós, assim, receber essa notícia fresca, nova, que a maioria só vai ficar sabendo a hora que passar na televisão. E quem está aqui hoje, na Sexta Noite com as Estrelas, já está recebendo essa informação fresquinha, e a hora que sair, ele vai olhar para a televisão e vai falar, eu já sabia. Que ótimo. Muito obrigado. Imagina, eu fico muito feliz, mais uma vez, cumprimento a vocês pela excelente iniciativa que vocês têm todos os anos, já há 6 anos, né? Eu sei que vocês têm mais de 500 mil
inscritos, né? Desculpa, 500 inscritos. 500 mil, não estamos falando de ano-luz aqui. Mais de 500 inscritos, eu imagino que deva ter mais de 600 já agora. E, enfim, eu fico muito feliz de poder comunicar um pouco. Essa é a minha missão agora na vida, é de exatamente disseminar conhecimento de astronomia e de ciência. Agradeço a vocês a oportunidade. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professor. Muito obrigada. Uma boa noite. Uma boa noite.